E aí, meus bidos leitores, e aí, meus bidos que gostam de uma bela dica. Bom, galera, eu li muita coisa nos últimos meses e essa lista vai ficar grande, então só vamos logo. The Outsiders, Vida Sem Rumo, escrito por Susan Hinton, que tem um acabamento maravilhoso da Intrínseca. É um livro que basicamente conta a história de jovens motoqueiros, conta jovens da alta sociedade, lidando com essa divisão social que existe entre eles. Não é baseado em fatos reais, mas é baseado em um grupo do qual realmente a Susan acompanhou na sua vida real. Do tipo assim, pô, olha como é que funciona isso, por que existe essa luta entre eles, como é que seria se acontecesse determinadas coisas. E cara, é uma leitura que flui lindamente, é um livro que saiu há muito tempo, papo de anos 70, e que inspirou não só obras que trabalharam classes assim, classes sociais, da mesma forma que inspirou obras juvenis, que trabalhassem adolescentes com mais maturidade e ao mesmo tempo realidade, não ficando numa coisa extremamente infanto-juvenil. Então assim, é um livro muito importante que no final você descobre que é obrigatório em todas as bibliotecas dos Estados Unidos e que eu realmente não esperava me apaixonar tanto. É o meu livro favorito dos que eu li até agora neste ano e que, mano, chegou no final e eu realmente me emocionei sabendo que eu poderia me emocionar e foi incrível e eu tô muito ansioso para ver o filme que foi inspirado nesse livro, que é um filme do Francis Ford Coppola. Wolverine anos 2000 traz duas histórias do Wolverine lançadas nos anos 2000 e que tiveram certo sucesso, ou certa aclamação, ou certa relevância para o personagem como um todo. Uma delas é Inimigo do Estado, só que assim, Inimigo do Estado quebrado, porque se você vai comprar o encadernado Inimigo do Estado, ele acompanha basicamente 5 ou 4 edições do Wolverine e 5 ou 4 edições de Agents of S.H.I.E.L.D. E aqui tem só a parte do Wolverine, ou seja, não tem a conclusão do arco. Então isso é meio complicado. Porém, a parte do arco, que é o Wolverine, ela tem um fechamento, que é basicamente o Wolverine foi dominado pelo tentáculo e temos que enfrentar e resolver a situação do Wolverine. E no final, resolve. Mas assim, é do caramba, é um massa-velho muito bom de você vendo como o Wolverine é um personagem extremamente perigoso, de como seria um problema caso ele fosse um vilão e não um herói, e realmente valoriza muito o personagem. É muito legal ver como o tentáculo influencia a Marvel, como ao mesmo tempo eles não esquecem o impacto e o poder de certos outros personagens para contra o Wolverine. E enfim, vale muito a pena, eu realmente tenho ansiedade para ler Inimigo do Estado, então até recomendaria vocês pegarem Inimigo do Estado. E a outra história envolve uma origem basicamente com a Mística, né? O passado e o presente numa situação ali pós época de Dinastia M com o Wolverine e a Mística. E é muito bom também, é bem interessante, dá pra ver como eles têm um passado caloroso e ao mesmo tempo complexo, mas legal de se acompanhar, porém não é melhor que Inimigo do Estado. Então, enfim, fica aí a dica, porque de qualquer forma eu achei um encadernado muito bom. Gente, eu admito que eu não quero perder muito tempo, porque eu li muita coisa de a saga dos X-Men, tá? Então tem basicamente o volume 1, 2 e 3, que tem essa capa, e eu acho que é a parte mais fácil de você encontrar atualmente nas bancas, vale muito a pena. O Jim Lee entra na arte, entra no roteiro, e é muito legal. Aqui você acompanha basicamente o fim da fase do Chris Claremont e uma outra fase, mas uma fase que claramente inspirou o X-Men 97, várias referências, várias homenagens, um time de peso, e é muito divertido de ler, sério mesmo. Tipo assim, eu não quero parar de acompanhar, eu quero realmente pegar os próximos volumes. Eu só tô na dúvida se eu continuo por saga ou se eu continuo por edição definitiva. E a outra parte envolve alguns encadernados aleatórios da fase da saga dos X-Men, né, do Chris Claremont. Essa parte aqui, o 25 e 26, traz o arco do inferno, um arco realmente bagunçado, mas ao mesmo tempo bom. Conforme você vai chegando no final, você vai pegando toda a ideia. É muito legal, resolve a situação da Madeline Pryor com a Jean Grey, e ao mesmo tempo, no final eu gosto como ele traz a origem da Jubileu, e mostra os X-Men, tipo assim, os homens indo passear num bar e as mulheres indo passear no shopping. Eu falei, caraca, legal, sabe? Tipo assim, ter esses momentos com os personagens. O volume 34, mano, ele traz momentos importantes, como por exemplo, o relacionamento da vampira com o Magneto, mas eu também achei um quadrinho meio bagunçado, assim, porque quando você chega nele, tá no final de um arco com um monte de personagem e eu fiquei completamente perdido nessa hora. Então, assim, mostrou que não vale a pena nem sempre, tipo assim, você ir comprando uns arcos aleatórios, né? Mas, cara, ele tem um final com um gancho muito poderoso envolvendo o Xavier, que, sério mesmo, eu fiquei querendo comprar o resto, mas o resto ultimamente tá indisponível.
O outro é a saga dos X-Men envolvendo uma história solo com o Wolverine, uma história solo com a Vampiro, uma história solo acho que com a Tempestade e com o Gambit, mas tem basicamente uma história no começo e no final que meio que uma é continuação, a outra continua para outra coisa, então também fica meio perdido. Então assim, se eu fosse recomendar, eu recomendaria você começar pela parte do 1, 2, 3, que é a nova temporada dos X-Men, ou se você conseguir pegar volumes 25 e 26, também está compensando. X-Men Edição Definitiva, volume 7. Definitivamente a melhor coisa que eu li, entre todas que eu vou comentar neste vídeo. Temos simplesmente a Saga da Fênix, um arco extremamente importante para os X-Men e que faz jus a ser um arco realmente importante. É muito impactante, tem muitos acontecimentos que eu vejo quanto que eles viraram algo clássico e ao mesmo tempo fizeram uma marca para os X-Men que nunca teve como ser repetida. E tem o arco Dias de Futuro Esquecido, que eu achei tão sensacional e tão clássico que levou a um vídeo só sobre Dias de Futuro Esquecido, do qual o link vai estar na descrição. Sério, esse quadrinho aqui ele mostra como o Chris Claremont e o John Byrne foram uma das duplas mais importantes para a Marvel como um todo e principalmente a dupla mais importante para os X-Men, para fazer tudo que representa os X-Men até hoje nos quadrinhos, sabe? Basicamente originou tudo que fundamentalizou os personagens. Então assim, se você quer comprar uma edição definitiva, a mais importante, a que mais vale a pena é essa daqui. E sim, dá pra começar por ela e parar por ela. Mas, dito isso, do modo que acabou, né, ali, só de acompanhar e de ver o quão importante foi pros personagens, quanto estabeleceu tantas coisas relevantes pra eles, eu quero muito pegar os seguintes. X-Men, A Ascensão da Fênix, foi um dos quadrinhos mais importantes que eu li e eu não esperava por isso. Eu acho que eu comprei simplesmente por causa do título, de A Ascensão da Fênix, estava num preço bom, sabe? Principalmente por ser uma capa meio fina, assim, dura. Mas, cara, esse quadrinho, ele simplesmente explica o que é a Fênix, por que a relação da Fênix com a Jean Grey é tão importante, o que existia entre elas desde que a Jean Grey pegou ela, explica o que aconteceu no momento em que a Jean Grey encontrou ela pela primeira vez, mostra o que aconteceu com a Jean Grey e com a Fênix pós tudo, né, pós a morte, basicamente, e também mostra como a Jean Grey volta à vida depois da saga da Fênix Negra, onde ela morre, né? Spoiler, mas ao mesmo tempo, enfim, era um spoiler meio que óbvio até pela capa. Então, assim, é um quadrinho muito importante. Sério, tipo assim, tudo que eu precisava pra entender o conceito da Fênix, eu entendi graças a ele. E como eu já tava seguindo nessa linha de Fênix, eu comprei Fênix Anos 2000, um quadrinho que traz duas histórias envolvendo a Fênix, a derradeira canção da Fênix e a canção de guerra da Fênix. Elas têm uma linha de continuidade, né, porque uma aconteceu muitos anos depois, mas meio que continuava a história que tinha terminado na anterior, e traz ali naquela época do Joss Whedon, quando a formação do time era a Emma Frost, a Kitty Pryde, o Ciclope, o Wolverine e o Fera, e traz o retorno da Fênix após a fase do Grant Morrison, onde ela novamente morre. Mas, cara, isso daqui é medíocre. Sério, é o pior quadrinho de todos que eu vou falar aqui neste vídeo. Eu não achei ruim, mas eu questionei muito os acontecimentos e o conceito da Fênix, que foi tão interessante, impactante naquele encadernado edição definitiva volume 7, que é a saga principal. Aqui você percebe que já tá virando bagunça, que eles estão usando à toa, que eles já estão bagunçando o que representa a Fênix e estão querendo usar de qualquer jeito. E eu, sinceramente, nossa, eu achei muito pegas. Parecia que eu tava lendo a saga do Clone, sabe o impacto da saga do Clone em comparação à saga original do Clone, do Homem-Aranha? Foi basicamente isso que eu senti com esse encadernado da Fênix. Porém, você teve um ponto positivo que eu encontrei neste encadernado, foi valorizar a relação do Ciclope com a Emma Frost. Foi ver como realmente eles se amam e como a relação deles não é superficial como alguns poderiam apontar. E como até mesmo eu acredito que a Emma Frost seja um par melhor para o Ciclope do que a Jean Grey. Aproveitando que eu citei a fase de Grant Morrison, eu terminei a fase de Grant Morrison. Assim, de verdade mesmo, eu não terminei, porque se você for olhar, a Panini lançou até o volume 7, e eu só li até o volume 6. Entretanto, tive uma sorte absurda, porque no final do volume 6, ele dá um indicativo de uma situação que vai acontecer só no futuro. E aí, o volume 7, eu fui atrás de um PDF, e depois pesquisando até mesmo ali pelo Google, e eu descobri que ele é esse futuro. Ele faz basicamente um Dias de um Futuro Esquecido, só que do Grant Morrison, entendeu? Então, tipo assim, aquele encadernado, ele mostra o futuro, traz uma ideia do que vai acontecer. Eu não consegui ler tudo, porque o PDF que eu achei era só da primeira edição e eu tava achando legal. Mas assim, o que eu sei é, ele não responde nada, não continua nada do que termina no volume 6, entendeu? Então assim, no fim de tudo, terminou do jeito que terminou, e eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, mas aparentemente foi um gostinho de quero mais que o Grant Morrison deixou propositalmente. E aí, o que eu posso dizer
é que eu vou fazer um vídeo específico sobre a fase do Grant Morrison, eu já estou planejando, o roteiro já está praticamente pronto, é só gravar, mas eu estou esperando o momento certo, por assim dizer. E eu gostei bastante. Eu acho que é uma fase superestimada por aqueles que dizem que, nossa, originou, fez uma das melhores coisas. Eu acho que não, eu acho que tem problemas. Eu não gosto de como alguns personagens não parecem os personagens que a gente conhece, ao mesmo tempo que eu gosto da coragem em trabalhar certos personagens como o Xavier de uma forma mais maquiavélica, por assim dizer, tal como o Ciclope vai por um caminho ali que quebra um pouco o personagem, mas tem certas atitudes ali que eu não gosto. Entretanto, ele cria algumas coisas e você vê o quanto a fase dele foi fundamental assim na criação de personagens, na criação de situações e até mesmo em bagunçar a família da Marvel, como por exemplo colocar a Emma Frost dentro dos X-Men, né? Foi uma situação ali que realmente foi fundamental. E quero dizer já desde então que o meu encadernado favorito é esse, onde temos o arco do Kid Ômega e da escola em relação a quererem falar sobre o que o Magneto representava e ao mesmo tempo como Xavier não conseguia, mesmo sendo um professor, sendo um diretor da Mansão Xavier ali, liderar o que acontecia na sua escola. E eu gosto porque de todos os encadernados, é um encadernado que realmente você vê um arco acontecendo entre as edições. Não é um arco que acontece e termina em uma ou duas ou três edições. É um arco que vai até o final do encadernado. E eu ainda acho que poderia ter sido mais bem explorado. Mas ainda assim, é muito bom. E enfim, eu fiquei no final satisfeito, sabe? Tiveram coisas que me incomodaram, não acho que é perfeito, não acho que é melhor que a fase do Joss Whedon, por assim dizer. Se bem que a do Joss Whedon eu parei no meio, mas eu reconheço a importância e ainda assim eu achei muito bom. Eu tava querendo aproveitar o hype de Homem-Aranha e queria ler alguma coisa do Hulk, e aí eu peguei esse encadernado da Salvati que eu já tinha comprado há muito tempo, então só faltava ler mesmo, chamado Gritos Silenciosos, e ele pega um momento específico da fase do Peter David, e cara, isso daqui é realmente incrível. Ele quebrou minhas expectativas, eu tava achando que poderia ser um quadrinho meio chato, ou algo do tipo. E cara, ele saiu lá por volta dos anos 80 pra 90, e ele basicamente mostra um momento onde o Bruce Banner virava o Professor Hulk e tinha guardado o Hulk verde dentro dele, e esse Hulk verde começa a se libertar, e como ele tem que domar esses três e fazer funcionar, conseguir fazer equilibrar os três dentro da cabeça dele, né, as três personalidades. O quadrinho resolve esse assunto, então é muito bom porque ele se fecha como um todo, mas cara, é muito dinâmico, é uma leitura muito, muito boa. Mano, isso daqui eu matei muito mais rápido, esse encadernado, tipo assim, mano, foi questão de ler em 2 horas, muito mais rápido do que eu li qualquer um dos encadernados da fase do Grant Morrison, por assim dizer. Sério, foi uma leitura que fluiu muito bem, eu adorei ver mais do Bruce Banner, como é que funciona a cabeça dele, tem todo um lado bem complexo explorado no quadrinho, chegou no final e assim, ele aborda uma outra fase do personagem, o Professor Hulk divertidíssimo, nada a ver com o Hulk que a gente vê no Vingadores Ultimato, e ao mesmo tempo toda a relação com a Beth, com a atmosfera dos outros personagens que estão ao redor. Sério, eu achei isso daqui muito bom, tipo assim, eu achei tão bom que eu terminei ele querendo comprar os ônibus do Peter David, que a Panini tá lançando, que ela tá lançando a fase completa do Peter David, né, que é a fase mais aclamada do Hulk. E, mano, esse quadril fez eu entender do porquê, mesmo eu pegando no meio do percurso e também não chegando ao final do percurso. Mas o que eu li foi muito, muito bom. E deu pra ver muito das inspirações que a fase que eu realmente li completa, que é o Immortal Hulk, pegou daqui. Então, assim, sério mesmo, sensacional. Conforme eu li X-Men, eu cheguei em Pantera Negra, anos 2000, que traz todo o casamento, o relacionamento do Pantera Negra com a Ororo. Ao mesmo tempo que eu queria muito pegar porque eu sabia que estava trazendo arcos de diferentes fases do Pantera que eram escritos pelos autores mais aclamados do Pantera Negra, que é o Christopher Priest e o Reginald Hudlin. Então aqui você encontra um arco que é um momento importante do Pantera Negra envolvendo o Garra Sônica, que é o cara que matou o pai dele, e ao mesmo tempo traz ali uma guerra geopolítica acontecendo envolvendo Victor Von Doom, Magneto e o Namor. Tipo assim, muito, muito legal. Tem uma escrita que é o tipo de quadrinho que assim, mano, tem muito balão, em certo ponto me incomodou, mas eu conseguia ver como eu estava lendo uma obra ficcional de super-herói, só que extremamente política e bem feita, e que daria um belíssimo filme, um filme muito, muito bom na pauta e na discussão que ele tava trazendo e como ele tava desenvolvendo isso, sabe? Em prol do Pantera Negra querer salvar uma criança que era de um alienígena, esse alienígena meio que pertencia a ele, mas o Pantera sabia o que ia fazer com ele, enfim, muito, muito louco. E no meio desse arco você tem uma exploração ali da relação do Pantera com a Ororo, né, da relevância dela no passado dele, para então você ir para a outra parte, que é basicamente o casamento, é quando eles se reencontram depois de muito tempo, as duas histórias acabam se conectando a partir disso, e também do Garra Sônica, e aí
você tem ele pedindo ela em casamento, toda a relação do casamento. E, gente, o casamento acontece durante a época de Guerra Civil. E isso é do caramba. Conforme o quadrinho vai se desenvolvendo, você vai vendo o impacto disso, a importância disso, os comentários das pessoas, como esse quadrinho ele se coloca dentro do mundo da Marvel. Então, qual foi a reação do quarteto dos X-Men, dos Vingadores em relação a esse casamento, e ao mesmo tempo o impacto de, por exemplo, o Capitão América e o Homem de Ferro irem para o casamento querendo puxar uma briga em relação a isso, e o Pantera tipo assim, mano, vocês não vão acabar com o meu casamento por causa dessa merda de vocês. É muito do caramba, sério, eu achei muito, muito bom. Tem uma homenagem ao Isaiah Bradley, que é o Capitão América negro, e eu achei isso sensacional também, porque, enfim, é um escritor negro, então ele sabe a relevância de certos personagens, então quem poderia não conhecer na época, ele traz pro quadrinho. E ao mesmo tempo, eu gostei muito de ver o Ross, mano. Eu não sabia que o Ross era tão importante pros quadrinhos do Pantera Negra. O Ross, que é aquele carinha branquinho, com cabelinho branco nos filmes, mano, ele é basicamente um Robin do Pantera Negra nos quadrinhos. E é muito divertido e é muito legal. Tipo, não é o mesmo personagem, é outro personagem, mas assim, é muito, muito bom. É um personagem que você vê que ele é importante pra tudo que representa o Pantera Negra. Sabe quando você olha pro Homem-Aranha e você fala, pô, tem que ter J. Jonah Jameson, Tia May, Harry Osborn, Mary Jane? Mano, o Ross tem que ter em obras do Pantera Negra. Basicamente é isso. Enfim, muito bom, tá? Dos anos 2000 que eu comentei aqui, esse daqui foi o que mais valeu a pena. E pra fechar com chave de ouro, porque eu precisava de uma leitura muito rápida, já que eu tava indo pra um aniversário, mas eu queria ler alguma coisa enquanto eu pegava o trem. Invencível e Homem-Aranha. E é bom porque, basicamente, eu já tinha lido o quadrinho, onde, teoricamente, esse evento acontece, porque ele acontece no meio do volume 7, que é quando o Invencível enfrenta o Angstrom Live. E, cara, é muito, muito legal. É fino, eu gosto de como ele explica quem que é o Homem-Aranha e quem que é o Invencível nas primeiras páginas, como que ele traz homenagens de, tipo assim, do Invencível conhecer os Vingadores, e quando ele tenta chutar os nomes, é muito engraçado. Eu só tenho uma risada alta no trem. E a relação do Homem-Aranha com o Invencível é simplesmente muito boa. Tipo assim, eu fiquei muito feliz de ver assim, os dois interagindo, os comentários, como eles funcionam tão bem e como eu gostaria que eles se reencontrassem, né? Mas assim, é um quadrinho que ele funciona perfeitamente assim. Você vê exatamente como o Robert Kirkman sabia como alinhar os acontecimentos para levar ao momento que ele chegou no universo e voltou do modo que a gente vê ali no quadrinho do Invencível, né? É realmente muito divertido, muito gostosinho, e pra quem ama qualquer um dos dois personagens, principalmente se ama os dois personagens, vale muitíssimo a pena. Pô, até que o vídeo não ficou tão longo, né? Mas olha essa pilha aqui. Pô, uma pilha muito boa. Teoricamente eu resumi bastante, mas olha, foram leituras muito, muito boas, fiquei muito contente com elas. Eu diria que os pontos altos são Hulk, edição definitiva volume 7 dos X-Men e Outsiders. São as maiores obras aqui, eu gostei bastante e... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado também. Deixe nos comentários quais foram as suas últimas leituras nos últimos tempos. Você vê que eu realmente tive um hiperfoco em X-Men grandíssimo, desde que 97 estava para sair e começou a sair. Então, enfim, agora eu vou tentar dar atenção para outras coisas, tipo Lanterna Verde. E, enfim, eu espero que vocês comentem o que é que vocês têm lido e o que vocês acham de alguma dessas obras, caso vocês já tenham lido alguma delas. Fechou? Muito obrigado, valeu, falou!